Oi, pessoal, tudo bem? Quero começar esse vídeo agradecendo todas as pessoas que estão me mandando inúmeras mensagens lá no meu Instagram, me questionando, me mandando várias perguntas em relação aos temas teleenfermagem e saúde digital. Eu acabei lá no meu Instagram fazendo 3 lives, 3 dias seguidos, lives de 30 minutos, focando nessas dúvidas. Porque as mensagens que eu recebo são dúvidas, no final das contas, todas iguais. É sempre alguém perguntando como é que faz para entrar na área, os lugares que contratam, por onde a gente consegue achar as vagas, como construir carreira, o que estudar, ah, eu preciso disso, eu não preciso daquilo, experiência, enfim. E eu fiz a live, não foi suficiente, continuei recebendo muitas mensagens, até que eu prometi gravar um vídeo e deixar isso tudo registrado no meu canal do YouTube. E está sendo um marco para mim, porque esse está sendo o primeiro vídeo aqui do meu canal. Então eu quero agradecer você que está aqui me assistindo. Já deixa o seu like, comenta alguma coisa para me incentivar a trazer mais vídeos e já se inscreve para continuar aí me acompanhando. Estar aqui no YouTube com esse primeiro vídeo é muito especial para mim. Eu sempre tive vontade de criar um YouTube, trazer conteúdo longo, poder conversar com calma, porque aqui esse vídeo não vai ter problema de entregar por ser um vídeo longo, é o formato aqui do YouTube, por conta de trabalho, rotina de estudo e todas as coisas que eu tenho para fazer, porque eu também tenho um Instagram que me consome muito tempo, minha principal rede social. O que acontece é que eu não tenho tempo para gravar no YouTube. Eu já tinha feito o canal, tinha postado alguns shorts, e não consegui trazer vídeo. Recentemente comecei a postar vlog, que aí eu mostro mais da minha vida pessoal, que é o que eu acabo não compartilhando muito lá no Instagram. Fica aqui o convite para vocês assistirem lá o vlog, são um vlog de 30, 40 minutos, são longos, então muito bom para você tá fazendo a sua skincare, assistir os vídeos, tá almoçando, coloca o vídeo pra rodar, sabe? Bem tranquilinho, nada de conteúdo, só pra passar o tempo. Bom, como eu já comentei que esse é meu primeiro vídeo, eu peço a colaboração de vocês pela paciência da qualidade que eu venho entregar, utilizando aqui o meu fone humilde, sem marca, da Chininha, baratinho. Eu não ia gravar de fone, mas eu estou gravando esse vídeo 11h17 da noite de um domingo, então eu tô preocupada um pouco com questão de moto que passa fazendo aqueles barulho chato, nojento. Às vezes passa uns carros de funk muito alto. Então, tô usando meu fone mesmo que humilde para tentar trazer um pouco mais de qualidade para vocês. Mas o intuito é que conforme o canal for crescendo, assim como eu fiz no meu Instagram, eu vou procurando sempre melhorar a qualidade do vídeo, da imagem, porque eu tô gravando com o meu celular, quem sabe um dia a gente chega numa câmera. E também a questão do fone, que pelo amor de Deus. Mas acho que esse daqui vai dar conta como a gente tá num ambiente controlado. Ai, calma lá, e você que tá chegando aqui, nunca me viu na vida? Prazer, eu sou a Gabriela Alencar. Sou muito conhecida como gabi.enfermeira. É o meu arroba lá no Instagram, uma conta que eu movimento desde 2020. Ali quando eu tava do meio pro final da minha graduação, onde eu compartilhava a minha rotina como graduanda de enfermagem, mostrava meus estágios, a minha vida como que era de estudos e as coisas que eu planejava em fazer da minha rotina. E eu tenho essa conta no Instagram até hoje, e lá hoje eu acumulo 81 mil seguidores e compartilho a minha rotina hoje como enfermeira especialista em saúde digital e gestão em saúde, e agora estou colocando os meus pezinhos aqui no YouTube. Se você não me segue lá no Instagram, fica aqui o convite, porque lá tem muito conteúdo que vocês também podem ter muito aprendizado, tá bom? Uma outra coisa que eu preciso falar e que aí casa, tem tudo a ver com o vídeo de hoje, é que eu sou cofundadora do ecossistema Nurse Experience, junto com meu parceiro, sócio fundador da Nurse Experience, o enfermeiro Lucas Santos. A Nurse Experience, ela é uma plataforma aceleradora para enfermeiros, para técnicos de enfermagem e ainda os estudantes que querem entrar para esse mercado e atuarem em uma área que vai proporcionar
mais qualidade de vida, realização profissional e transformação para suas vidas. Gente, a introdução precisou ser longa porque é o primeiro vídeo aqui, né? Eu tenho algumas orientações. Eu vou tentar colocar minha lapelinha aqui e vamos ver como vai ser. O vídeo de hoje, ele vai ser inspirado, ele vai ser a versão gravada do encontro ao vivo que eu fiz com vocês, tá? Porque eu ainda, se fosse para eu parar, montar uma aula para gravar um vídeo no YouTube aqui para vocês, esse vídeo não ia sair agora, porque eu estou atolada. Então eu vou seguir a mesma estrutura que eu fiz lá no ao vivo, para que eu consiga abordar esse tema com vocês já de início. E aí, se vocês tiverem interesse que eu aprofunde algumas questões que são técnicas, e aí vocês queiram, de fato, embasamento teórico, Gabi, traz artigo, traz referência, vocês já colocam aí no comentário e me sinalizam, porque eu já anoto aqui na minha agendinha para quando for realmente gravar vídeo que está mais nessa questão educacional, eu já sei o tema que vocês querem que eu aborde, tá? Eu falo isso porque antes de falar até mesmo das dúvidas de vocês, eu vou só dar uma contextualizada no que é saúde digital e no que é teleenfermagem, tá? Só para não ficar também muito vazio, porque acho que talvez tenham pessoas que vão estar assistindo o vídeo que nunca ouviu falar do tema ou já ouviu, mas não sabe do que se trata. Eita, eu mexi na mesa. Não sabe do que se trata. E aí eu vou dar um norte para vocês do que é. Eu não vou trazer embasamento teórico nem nada, é para ser um vídeo focado em atender as dúvidas de vocês. Não em trazer referência sobre o que a OMS fala, o que o artigo X fala. Vou fazer um vídeo sobre isso? Posso fazer, com certeza. Se tiver a necessidade, se vocês sentirem a falta, eu faço um vídeo bem educacional, institucional, assim, para trazer para vocês, tá bom? A saúde digital, ela é um conceito amplo. Aí você pode estar se perguntando, né? Como assim um conceito amplo? Então, deixa eu olhar aqui no meu retorno. Ela não se refere apenas ao atendimento, mas todo o uso de tecnologias de informação e comunicação no setor da saúde. Então, nós temos aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Não sei se está difícil de enxergar, mas não tem tanto problema, porque a imagem não é tão importante. Mas aí eu trago aqui para vocês, então, prontuário eletrônico, aplicativo de saúde no celular, por exemplo, IA para diagnóstico, wearables. Eu trouxe a imagem de um wearable aqui, esse aqui. Eu trouxe um smartwatch, que é o que a gente está mais acostumado, relógio inteligente. Mas para vocês saberem, wearable é qualquer dispositivo vestível e está cada ano passa mais em alta, as big techs investindo nisso porque a saúde eles estão percebendo assim que é muito lucrativa. E é muito legal essa questão assim dos wearables porque permite a gente atuar com telemonitoramento. Então a gente tem muito famoso hoje em dia e já há um tempo os relógios inteligentes, mas vocês já podem ter visto também anel, pulseira e também já vi colar, tá? E aqui outros detalhes, outras que eu trouxe são a parte aqui de sistemas de gestão hospitalar e também essa questão da robótica. Então a saúde digital é um ambiente onde tudo isso acontece. Entenderam? Conceitinho. Agora que eu percebi, aqui não tá. Ai, gente, desculpa. Essa imagem que eu fiz sumiu. Não sei por quê. Sumiu as imagens que eu coloquei aqui, a imagem do protocolo, da robótica, mas enfim, eu citei para vocês e como eu disse, não é nada importante, é só uma imagem, não tem problema. Vamos para o próximo aqui, vamos falar então de... Ops. O que é teleenfermagem? Vocês sabem o que é teleenfermagem? A teleenfermagem é aí a nossa prática profissional, é o exercício da enfermagem medido por tecnologia.
Eu espero que o áudio esteja bom para vocês, viu? Porque essa lapela estava aqui na minha blusa. Mas é isso. A teleenfermagem é a prática profissional. Também não vou entrar muito em detalhes de conceito, trazer referências para vocês, mas pensem assim. Vocês já estão acostumados com a enfermagem, certo? Esquece teleenfermagem. Vocês nunca ouviram falar disso. Pensem na nossa enfermagem. Se alguém perguntar para vocês o que é o que é a enfermagem, o que dá para fazer na enfermagem, vocês sabem, certo? A teleenfermagem é a versão digital. Ficou fácil? É a versão digital. E aí quando a gente pensa em uma versão digital, uma versão à distância, obviamente, então, vão ter mudanças. Aí a gente tem regras, novos cuidados, atenção que a gente precisa ter em relação a isso. Então, hoje não é um conteúdo, um vídeo para a gente aprofundar em outros detalhes, mas eu não posso falar de teleenfermagem e pelo menos citar isso aqui para vocês. Eu preciso citar sobre a resolução do COFEN, número 696 de 2022, que é o regulamento da teleenfermagem. Isso aqui tem tudo, é toda a regulamentação, é o nome, né? É a regulamentação da teleenfermagem. Então ali vocês encontram o que a gente pode atuar, o que não pode, todos esses detalhes, regulamenta a nossa profissão, a nossa atuação, e enfim, é até um ótimo tópico de vídeo para a gente fazer uma leitura, trazer algumas reflexões e ver aí tudo que aborda essa resolução. Mas eu precisei trazer ela aqui nesse vídeo para vocês saberem que a gente tem que se basear nela para nossa atuação. E ela garante aí que a gente também possa estar atuando nesse mundo digital, tá bom? Agora eu acho que a gente já pode falar sobre uma pergunta que eu recebo bastante, que é onde atuar? Gabi, aonde eu consigo atuar? Então vamos lá. Bom, pela minha própria jornada, desde que se iniciou em uma startup de saúde, onde eu fazia teleconsultas, depois fui para a área de projetos e estou aonde estou hoje como consultora de desenvolvimento de negócios. Essa minha experiência, essa carreira que eu venho construindo, me mostrou de fato assim a amplitude que a gente tem nesse mercado. Então, pensando nisso, lá dentro da plataforma da Nurse Experience, a gente te capacita para atuar desde o início das áreas que mais contratam, porque também tem isso, das áreas que mais contratam dentro desse mundo da saúde digital, da teleenfermagem, até você, de fato, caso você queira se desenvolver e começar a migrar de área ainda dentro desse universo, a gente tem outras trilhas que vão te dar essa possibilidade de conhecimento e capacitação. Então, por exemplo, a gente tem desde trilhas onde nós vamos abordar a questão de teleenfermagem, teleconsulta, telemonitoramento, IA na saúde, essa questão do como que é o nome agora que me fugiu? Letramento digital. A gente vai desde o básico, falando um pouco de resolução ali com vocês, com o nosso chat com inteligência artificial que vai adequar ao seu linguajar, às suas necessidades, a tudo que você pesquisa. Então a gente faz todo esse apanhado da questão do básico, do que vai fazer assim o seu chão, você entrar para essa área, até de fato outras trilhas que abordam, como por exemplo, análise de dados, ferramentas da qualidade em saúde, product management. Então a gente tem toda essa estrutura para quem quer começar, fixar e quem quiser evoluir e migrar em outra área, a gente também traz essa oportunidade. Então eu falo para vocês sobre essa quantidade de trilhas que nós temos dentro da plataforma, para vocês entenderem que vocês trabalharem, por exemplo, que
não existe só a opção de teleconsulta para vocês, porque às vezes as pessoas resumem para mim, Gabi, trabalhar nessa área é você fazer teleconsulta, ou trabalhar nessa área é você virar programador, que a gente vai falar isso nesse vídeo. Calma aí, que não é bem isso. Mas essa área tem muitas possibilidades de atuação. Temos sim a questão da teleconsulta, a questão do telemonitoramento, temos a área da educação, aí a gente vai abrindo. Temos a área de consultoria, analista, gestão, projetos, análise de dados, que a gente tem trilha, tem questão de enfermeiro navegador, de quem mexe com experiência do paciente, de produtos digitais, que ajuda nisso. E aí o que eu quero passar aqui para vocês, eu não sei nem se eu tô adiantando algum, algum tema de algum possível outra dúvida, mas enfim, já vou falar para não esquecer. O que eu quero falar com vocês é, quando vocês forem fazer a pesquisa atrás das vagas, talvez eu possa falar sobre isso novamente quando eu for explicar para vocês aonde a gente consegue achar as vagas. Mas quando vocês forem fazer a pesquisa de vagas, o que vocês precisam ter em mente é que não existe uma palavra única para vocês procurarem vagas, oportunidades nessas áreas de saúde digital, telesaúde, teleenfermagem. Porque às vezes as pessoas vêm para mim achando que tudo se resolve, por exemplo, a teleconsulta, fala que entrou no site X, colocou teleconsulta, não apareceu nenhuma vaga, ou apareceu, nossa, apareceu 5 vagas. E vamos lá. O que eu quero que vocês prestem atenção é que quando vocês começarem a pesquisar as vagas, vocês precisam ter uma estratégia de palavras-chave para vocês usarem. Não é uma palavra, não é teleconsulta que vocês vão achar, simplesmente. Tem uma série de palavras. Vocês vão usar várias palavras para vocês conseguirem achar essas vagas. E aí, ai meu Deus, mexi na câmera. E aí, aonde eu quero chegar também, um outro ponto onde eu quero chegar, é que não fiquem presos a nome de vagas ou palavras específicas. Nossa, eu tenho 3 palavras específicas, tá ligado? 3 palavras específicas que eu vou achar que todas as vagas relacionadas a isso. Também não é. É sempre ali. É, são palavras em comum que a gente vai usando, teleenfermagem, teleconsulta, telemonitoramento, planos de cuidado. A gente vai fazendo uma sequência, uma mistura ali de uma combinação de palavras para a gente achar essas vagas. Mas no final da conta, o que eu quero que vocês entendam é que essas vagas, essas palavras, elas vão ser importantes para que no site que vocês estejam usando apareçam as vagas, e aí vocês vão perceber, e eu já quero alertar, que as vagas que vão aparecer, os títulos, não é o que vocês esperam, que é um outro choque que eu percebo em quem acaba entrando para a vaga. Por quê? Na enfermagem assistencial, na enfermagem normal, na enfermagem presencial, sem fora do tele, o que a gente é acostumado? A gente acha emprego com o nome tudo baseado em enfermeiro. Enfermeiro júnior, pediatria. Enfermeiro pleno, centro cirúrgico. Enfermeiro, projetos. Enfermeiro, sei lá, o que tem? Enfermeiro, liderança. Enfermeiro gestor. Sabe assim? E quando a gente entra para esse mundo da teleconsulta, da saúde digital, não existe um padrão. Cada hospital. Quando a gente entra no mundinho dos hospitais, até que eles usam as palavrinhas, uns nome de cargo mais que a gente espera. Mas quando a gente começa também a falar de empresa, startup, eles usam uns nomes de uns cargos que nem sempre é o que a gente espera, tá? Então, quando vocês começarem a usar as palavras-chave e as vagas aparecerem, independente do título da vaga, você não ter certeza se o que é isso, já falo para vocês, abra essas vagas. Abra elas e leia a descrição, porque se você usou a palavra-chave e ela apareceu ali para você, alguma coisa tem. Então abra, porque aí você vai começar a se familiarizar
inclusive com os tipos de nome aí que os recrutadores, que as empresas usam para soltar as vagas. Então você pode ver, ai, a empresa está querendo contratar uma analista, sei lá, analista eu como que eu posso falar? Sei lá, analista de desenvolvimentos de planos de cuidado. Aí você fala, oxe, que é isso? Aí você vai ver a descrição, os pré-requisitos, aí tá lá. Corém ativo, graduação em enfermagem, experiência assistencial. Aí você fala, caramba, essa vaga casa comigo. Sim, você só teve um baque por conta do título, que você ainda não está acostumado. Então já fica a dica, já anota aí, para você sempre abrir as vagas a partir das buscas que vocês fizerem, mesmo que apareça uma vaga ali com um título aleatório, abre essa vaga e faz aquela lida, tá bom? Bom, e durante toda essa minha explicação de onde atuar, eu tô com a sensação que eu falei que existem áreas que mais contratam. Se eu não falei, vou reforçar, vou falar agora. Há duas áreas que mais contratam. É complexo, né? Eu segurar o fone e mostrar o tablet. Mas é o que tá tendo, gente, porque se eu for fazer a edição desse vídeo, nunca vai sair. As duas áreas que mais contratam hoje é teleconsulta e telemonitoramento. E é o que eu aconselho vocês entrarem. Porque tem pessoas que chegam pra mim e já falam assim: Gabi, eu quero já trabalhar com desenvolvimento de produtos digitais. Aí eu falo assim: legal. Você já tem experiência, já atuou alguma vez dentro, sei lá, né, com teleconsulta ou com telemonitoramento? Ou já fez alguma coisa dentro do mundo digital? Ah, não. Mas é o que eu quero, eu tô procurando, sei lá, uma pós já pra mim entrar. Aí eu fico, tá. E o que que você faz agora? Ah, eu sou enfermeira de UTI. Quanto tempo? Há 8 anos. Você tem experiência em projetos, gestão? Não, minha experiência é toda em UTI, mas eu vi assim, né, essa possibilidade e eu vou atrás de alguma pós pra eu fazer. Aí eu chego na pergunta final. Como é que tá lá no seu trabalho? Nossa, tá insuportável. Tem dias que eu choro de estar ali. Plantão acabando comigo, não consigo ficar com a minha família. Por isso que eu tava olhando algumas coisas aí diferentes pra mim e eu achei isso e eu vou entrar. Aí beleza. Aí eu falo com essa pessoa assim: você já pensou que se você for atrás dessa pós-graduação, troquei o fone, que Deus me abençoe, que dê tudo certo. Tô com medo do microfone que não presta muito, o celular explodindo, daqui a pouco pega fogo. Não sei qual que é o fim da meada que eu tava contando pra vocês, mas eu vou tentar resumir. O que eu quero dizer pra vocês é, tem algumas pessoas que chegam pra mim, que já tem às vezes até um pouco mais de conhecimento de saúde digital e fala que quer trabalhar com alguma coisa que eu vejo que é muito específica. E aí eu converso com essa pessoa para entender o problema dela, a situação dela, para ajudar a fazer essa construção de carreira. E ela se encontra numa situação assim, que ela tá ruim aqui, sabe, saúde mental, tá chorosa, tá desgostosa, pessoa que até pensou já em desistir da enfermagem. Então, o que eu tento mostrar é: vamos começar a fazer escolhas estratégicas e inteligentes para sua carreira? Se você escolher fazer uma pós-graduação de alguma coisa super específica, você vai poder ficar todo esse tempo tranquila, esperando esse tempo passar. Aonde você está trabalhando hoje? Porque uma pós-graduação não são 2 dias. Gente, o meu celular não dá, parou de novo. Agora ele gravou mais 1 minuto do que eu tava falando. E eu vou improvisar agora usando o meu tablet. Meu tablet está sendo usado, eu não vou conseguir mais apresentar para vocês uma tela aqui, né, mais ou menos do que eu vou estar trazendo abordando, né, de dúvidas, trazendo as dúvidas para vocês.
E, gente, que Deus me abençoe. Eu vou entregar esse vídeo nos trancos e barrancos da forma que dá. Nem metade, 1/3 dos vídeos pelo celular, o resto pelo tablet. Provavelmente esse áudio vai ficar ruim, porque o tablet tá longe para conseguir pegar toda essa visão, mas eu vou entregar esse vídeo para vocês. E eu prometo que conforme o canal for crescendo, essas bagaceiras elas vão sendo resolvidas, tá? Mas como todo começo, a gente precisa iniciar. E eu dou muito valor a isso. Vamos iniciar como a gente pode. Prometi o vídeo pra vocês e eu vou entregar. Não vou ficar adiando a perfeição. Vamos lá. Eu tava no assunto, deixa eu ver aqui que assunto que eu tava tratando. Eu acho que eu tava tratando esse assunto da gente fazer um planejamento de carreira. Principalmente a gente entendendo onde você está hoje. Porque você pode sonhar alto, deve, é isso que eu gosto, mas a gente precisa pensar estrategicamente como a gente vai chegar lá. E pensando na maior dor que vocês têm, que é a situação atual que vocês estão, a gente precisa resolver isso, tirar vocês de onde vocês estão, trazer para essa área do digital, mesmo que não seja ainda a área específica que você quer, mas eu já sei que vocês vão ficar muito satisfeitos, aliviados em já saírem daqui e virem para cá, e essa experiência vai ajudar muito vocês aonde vocês querem chegar. E tem muita gente que quer realmente atuar com teleconsulta, com telemonitoramento e me procura para isso mesmo. Gabi, eu quero atuar com isso. Eu não sei se no vídeo que cortou eu tava tratando de algum assunto que eu não continuei. Acho que não. Se ficou muito confusa essa parte, que eu quis dar esse meu posicionamento, essa minha visão, essas minhas dicas de como construir carreira para vocês, me falem no comentário. Desculpa, esse trecho realmente vai ficar, acho que talvez um pouco confuso, por conta desses problemas técnicos, tá? Mas eu vou melhorar. Então, vamos falar sobre o que mais reprova nos processos seletivos. Vocês sabiam que durante o processo seletivo do telemonitoramento, da teleconsulta, vocês vão simular um atendimento, um teleatendimento? Vocês vão. E aí é onde muita gente cai. Muita gente cai. As pessoas chegam pra mim falando sobre... Gabi, eu fiz curso já de saúde digital, eu tenho um QI, eu recebi uma indicação no hospital e tal, e eu até passei na etapa da entrevista, a primeira etapa do processo que era entrevista, passei, só que aí fizeram uma simulação comigo de atendimento e eu não passei. E aí vem atrás da solução, porque eu tenho uma solução. Mas antes de eu falar de solução, que é o que eu gosto de trazer aqui para vocês, realmente essas dúvidas que vocês têm e os problemas que eu já sei que vocês vão passar, e aí o que eu já dou de dica, o que eu já tenho de solução, quando eu começo a pensar, sempre quando eu falo sobre simulação, me vem a minha carreira. Na verdade, vem bem a etapa que eu vivi quando eu era estudante de enfermagem. Porque eu fui muito fã de simulação. Então, e eu fui monitora de simulação realística também. Então, o que aconteceu? Eu participava muito das simulações realísticas, de qualquer simulação tinha simulação também do quê? De procedimentos básicos da enfermagem. Eu participava horrores, porque foi quando começou a ter prova prática, né, na grade curricular. E, menina, eu vi ali que se eu não praticasse lá na monitoria, eu ia me ferrar. Porque não adiantava eu saber como que verificava uma pressão, como que fazia uma punção, como fazer um gotejamento. Eu precisava praticar, porque a prova não ia ser escrita, oral, igual eu estava estudando. Ia ser prática.
E a gente fica super nervoso, né, com alguém avaliando a gente, e a professora fica do nosso lado. Então, quando começou essas questões de matérias e provas que envolviam simulação, menina, eu ficava o dia inteiro em todas as monitorias. E aí, após alguns meses, depois que eu concluí essa questão das monitorias, eu fui candidata e passei no processo seletivo para ser monitora de simulação realística. Então, eu vi o benefício, o impacto positivo da simulação para a nossa carreira, para o nosso desenvolvimento, e eu vi porque eu vivi isso. Então, foi uma experiência extremamente positiva que eu tive enquanto eu estava ali participando das monitorias para aprender, para conseguir tirar nota boa na prova. E aí eu virei monitora, levei esse tema para o meu TCC e também quando eu me formei, fiz um recorte, um artigo científico e publiquei na revista Nursing abordando essa temática. E é esse um dos grandes diferenciais da plataforma Nurse Experience. Lá nós temos um simulador para você treinar essa questão do teleatendimento com o paciente virtual. Então você escolhe um caso clínico, tem mais de 50 casos clínicos abordando vários temas. Dor de garganta, gripe, infecção urinária, hipertensão, questão de gestação, tem vários casos clínicos. Você escolhe, você vai ter o paciente que vai conversar com você. Real, é uma simulação perfeita. Gente, é maravilhoso. Testem, é gratuito o teste. Você conversa com o paciente, você vai ali como enfermeira, você está fazendo uma consulta, vai perguntando o que ele está sentindo, quando começou, enfim, raciocínio clínico. Agora é a hora de você atuar. Quando você terminar, você vai preencher o SWAP, que fica do lado direito da tela. O SWAP organiza ali é um método para você organizar todas essas informações que você acabou coletando com o paciente, que é inclusive usada no ESUS. Então ali você vai organizar o que o paciente queixou, você vai elencar os diagnósticos de enfermagem, as intervenções, tudo. E quando você terminar, você clica no botão enviar e a nossa inteligência artificial, ela vai pontuar para você o que você fez ali que está correto, que tá certinho e o que você precisa melhorar. Então aqui nesse ponto você esqueceu de colocar uma intervenção X por conta disso e disso e disso. Aqui na parte do diagnóstico você colocou esse diagnóstico, mas ele não se encaixa muito bem. A melhor opção seria, sei lá, risco de infecção. Então a IA traz toda essa questão dessa análise para você mais do que você só treine um atendimento. Você tem um feedback daquilo que você precisa melhorar e aí você pode ficar treinando ali todos os casos clínicos para você ficar craque e passar nessa etapa do processo seletivo e já estar muito confiante no seu dia a dia no trabalho para você atender os pacientes. E o legal também é que conforme você vai fazendo essas simulações, você pode registrar isso e ir armazenando isso e construir o seu portfólio e apresentar ali no momento enquanto você está fazendo o seu currículo, ou até o momento em que você está na entrevista, no processo de entrevista já com um recrutador, e até lá deixar no seu LinkedIn também, você falar desse seu portfólio, porque a pessoa consegue analisar essa experiência que você já teve fazendo atendimentos de simulação, simulando um caso clínico real em um atendimento virtual, e ali você vai conseguir comprovar que você tem essa parte do raciocínio clínico já bem aplicada para a parte digital. Você consegue se destacar em relação aos demais concorrentes, inclusive porque você vai fazer a simulação também e você está treinado, é óbvio que você vai passar. Indo para a próxima grande pergunta que me mandam é aonde procurar as vagas. E não
tem mistério. São sites normais que provavelmente você já usa para você encontrar a sua vaga e que você já estava acostumado a tentar achar em hospital, em UBS, em clínica, não sei onde você atua. Esses são os mesmos sites. Então eu separei aqui, desculpa que eu não vou conseguir mostrar porque eu tô com o tablet aí, mas eu separei aqui, tem o LinkedIn, o InfoJobs, o Indeed, a Cato, vagas. Ai, eu não coloquei aqui, mas é importante falar também da Gup. Esqueci de colocar a imagem aqui, mas não tem importância que eu tô falando pra vocês. Procurar na Gup também. Não tem segredo. Ai, não tem o site para se procurar. Acessem esses que eu citei. E se você tem experiência, conhecimento em algum outro que você de repente já usa, pode usar também. Eu acho que nesse momento em que a gente está procurando vagas de emprego, a gente não tem que se limitar a uma plataforma específica. Eu acho que é interessante, se a gente tiver tempo, a gente usar todas as que a gente encontrar e que a gente sabe que não é furada, que não tem vazamento de dados nem nada do tipo. Então, recomendo que vocês usem, mas obviamente tem um melhor. Mas não é para deixar de usar os outros. Não é o que eu aconselho, tá? Então, o que eu aconselho é que vocês usem o LinkedIn. O LinkedIn, eu aconselho que vocês usem porque o LinkedIn não é um site de busca de vagas apenas. Ele é uma rede social corporativa. Então, ali as pessoas usam igual o Instagram. Usam mesmo, né? Só que para outro foco. E aí você consegue se destacar, chamar a atenção de recrutadores e mostrar ali muito mais do que cabe no currículo, porque no currículo, às vezes não sempre, né, a gente faz algo muito estratégico, porque precisa ser algo um pouco mais enxuto, não dá para colocar rios e rios de coisas ali, mas como a gente coloca inclusive no currículo o link do nosso Instagram, se o recrutador tiver alguma curiosidade, ele quiser comprovar algumas coisas, ele vai acessar esse link e lá no nosso LinkedIn, que vai estar, sim, todo bonitinho, arrumadinho, com sobre, com as coisas que a gente já fez, ele vai ver isso tudo lá e vai tirar todas as dúvidas que ele queira, tá? E eu falei pra vocês que dentro da plataforma da Nurse Experience tem as trilhas de conhecimento com vários temas. Um dos temas a gente tem sobre LinkedIn e currículo. Então a gente tem alguns módulos que vai abordar tudo o que vocês precisam saber para entender a importância de um currículo bem feito, do LinkedIn bem feito, como que vocês podem estar fazendo eles, focado nessa área que vocês querem atuar. E abordando, enfim, todo esse contexto dessa nossa área, que é um pouco mais específica do que a gente está acostumado com um assistencial. E aí a gente tem a nossa inteligência artificial ali, integrada no chat, para explicar tudo isso para vocês e para ajudar vocês a mexerem no LinkedIn, a entender como funciona, como procurar as vagas, como você personalizar o seu LinkedIn, tá bom? E também o seu currículo. E antes que eu pule para o próximo tema, não poderia deixar de citar isso, pelo amor de Deus. Dentro da plataforma, facilita a sua vida. Óbvio, dentro da plataforma, como eu acabei de falar, você vai acabar aprendendo como você fazer a pesquisa das vagas. Mas, além disso, nos dias que você não tiver tempo de fazer a sua pesquisa por conta própria, dentro da plataforma a gente tem uma aba exclusiva de vagas filtradas. Ali você vai entrar e você vai achar realmente só vagas que estão relacionadas à telesaúde e à saúde digital, tá bom? E aí uma coisa antes de eu pular para o próximo tema, porque a gente vai falar agora sobre as empresas que contratam, porque vocês gostam de saber disso. Eu quero conversar com vocês, antes de eu apresentar quais são as empresas que contratam. Eu queria reforçar que esse é um vídeo que é realmente para estar trazendo essas dúvidas principais que vocês terem, essas dores, e tá trazendo aqui, através da minha experiência, dos contatos que eu tenho, quais são as minhas dicas e soluções para isso. Então, talvez esteja um pouco repetitivo eu falar da Nurse Experience. E eu quero que vocês entendam que isso aqui não está sendo uma propaganda por uma propaganda. Como eu já sei de todas essas dúvidas de vocês, porque vocês me mandam isso diariamente,
e sim, eu também já tive essas dúvidas. Eu entendo, e o meu sócio, nós entendemos quais são as dores para se entrar nessa área, como que eu construo uma carreira, como que eu enfrento os desafios, como eu arrumo energia para suportar o processo de conseguir entrar, o que facilita, o que dificulta, qual que é o melhor caminho, o que é certo, o que é errado. E aí quando eu converso com vocês e falo, essas dúvidas que vocês têm, eu já tive e eu tenho dica para passar para vocês, eu tenho mais do que dicas. Eu tenho a solução. E por isso que eu falo tanto, tô falando aqui no vídeo tanto da Nursing Experience. Porque eu tenho a solução para vocês. E aí então fica o convite aqui, tá o link na bio, para vocês acessarem a plataforma. Eu faço o convite para vocês, porque para vocês acessarem a plataforma, vocês não precisam pagar. Vocês podem fazer o teste gratuito. É só acessar e fazer o cadastro simples para vocês acessarem. Não vai ser pedido nenhum dado bancário, nenhum dado de cartão de crédito. Para vocês acessarem a plataforma e fazer o teste gratuito e ver como funciona a plataforma, ver que existe ali as vagas, a gente tem encontro ao vivo, a gente tem a questão das trilhas que eu falei para vocês, o simulador, vocês conseguem usar o simulador e fazer uma consulta ali com um paciente remoto. Então eu tô falando muito aqui da Nursing com vocês por conta disso, mas fica o convite para vocês testarem, não vai ser cobrado nada, e eu humildemente peço que vocês testem e me tragam feedbacks. Agora vamos continuar o vídeo. Eu vou falar sobre empresas que contratam. Vê se vocês conseguem enxergar, acho que sim. E vocês acabam me irritando com isso aqui, viu? Me irritando. Porque vocês têm não sei o que, uma pulga, que vocês ficam, mas quais são as empresas que contratam? Como se isso fosse solucionar a vida de vocês. Gente, o principal para vocês entrarem para esse mundo, eu já falei, foi lá no começo do vídeo, foi justamente ali na etapa que eu precisei, que ficou esses cortes de celular, porque acabou memória, e eu precisei gravar de novo, e aí agora eu tô no tablet. É naquela etapa, naquele assunto do vídeo, que é o mais importante, que é a estratégia de construção de carreira. É você pensar como você vai construir, por onde você vai começar até você chegar no seu objetivo. Saber a empresa que contrata, coisa mais aleatória do mundo. Sabe por que não importa saber a empresa que contrata? Sabe a conversa que a gente teve aqui de aonde procurar as vagas? O LinkedIn, Cato, Vagas, InfoJobs, Gup e tantos outros sites. Vocês já pararam para pensar o porquê que eles existem? Para a gente não fazer isso aqui. Ficar indo atrás das empresas, em saber quais são as empresas que contratam, ficar entrando ali no banco delas, de contratação, e ficar procurando ali entre várias vagas aleatórias qual a vaga que se encaixa comigo. Porque se a gente for fazer isso, a gente tem simplesmente 100 ou mais abas no nosso computador aberto de vagas. Então, os sites de vagas, eles servem para isso, porque a gente coloca palavras-chave e ele levanta aí todas essas vagas que a gente está à procura. Então, eu quero que vocês relaxem, vocês precisam se preocupar com outras coisas, tem vários detalhes que vocês precisam se preocupar com a questão de saber arrumar bonitinho o currículo, arrumar bonitinho o LinkedIn, de vocês estarem capacitados, confiantes para passar ali em uma das etapas do processo seletivo, que é a simulação. Então, vocês têm outros detalhes importantes para se preocupar e esse aqui não é um deles. É uma dúvida que vocês trazem para mim, é uma dor, né? E eu quero trazer essa tranquilidade que, assim, não se preocupe em pensar que empresa contrata. Vocês precisam saber usar as plataformas. Sabe usar o LinkedIn para pesquisar? O Vagas?
Entrar na Nurse Experience também, tá as vagas todas ali. Não precisa saber que empresa contrata, tá? E agora, eu vou trazer alguns mitos e verdades. Bom, vamos atender os meus amados técnicos de enfermagem? Meus amores, tem um mito chamado: técnico de enfermagem não pode atuar na área. Mentira! Vocês lembram que aqui eu também falei as duas áreas que mais contratam? Eu falei teleconsulta e o quê? Telemonitoramento. Vocês são muito contratados para a área de telemonitoramento. E eu não sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas eu já vou dar um spoiler. Tá para lançar, acho que eu posso falar. Na Nurse Experience, eu não falei para vocês que a gente tem um simulador de teleatendimento ali para treinar as teleconsulta? Tá para sair um simulador de telemonitoramento, meus amores. Então, aguardem, tá? Uma verdade, posso atuar na área sem experiência? Yes, of course. Tem algumas enfermeiras que entram em contato comigo e falam: Gabi, eu queria tanto entrar para essa área, mas nossa, eu tenho 12 anos de Corém ativo como enfermeira, só que infelizmente esses 12 anos eles são distribuídos em pronto atendimento, em UTI, centro cirúrgico. Eu não tenho nenhuma vivência no digital para conseguir migrar. E eu assim, ó, você tem tudo para você entrar no digital. Você tem tudo para você conseguir uma vaga na teleconsulta. Tudo. 12 anos de atendimento direto ali no paciente, fazendo anotação de enfermagem, fazendo evolução de enfermagem, prescrevendo, fazendo as intervenções, dando diagnóstico. Mas aonde eu quero chegar é que o principal você já tem. Você já tem o raciocínio clínico de como atender um paciente. O que você precisa é um mero detalhe, não é um bicho de 7 cabeças, que é você adaptar isso para o digital. Por isso que tanta gente cai no processo seletivo. Por isso que tanta gente cai ali no processo de consulta, de simulação de teleatendimento. Por quê? Porque vocês sabem fazer o atendimento no presencial, mas quando chega no digital, vocês travam. É muito ruim quando a gente vai investir num curso, a gente vai investir numa coisa que ele vem só com a parte teórica. A pessoa me oferece só o vídeo, uma videoaula lá gravada. E a prática? A gente precisa da prática. Então lá na Nurse vocês conseguem encontrar. Uma outra pergunta que está começando a chegar em mim e que é um mito. Gabi, eu queria até entrar para a área, mas precisa programar, né? Eu não gosto. Aonde dentro de uma consulta, para e pensa, aonde dentro de uma consulta você vai programar? Pensa aí. No telemonitoramento, aonde você vai programar? Pensa aí. Vocês não podem associar a saúde digital, a teleenfermagem a programar. A gente tem essa dúvida aqui, que é a questão do recém-formado. Recém-formado consegue entrar para a área? Eu me formei em dezembro. Em fevereiro, eu fiz o processo seletivo, passei e em março estava começando o meu primeiro emprego dentro da área da teleconsulta. Estava dentro da teleenfermagem. Então lembre-se, pessoal, vocês precisam ser estratégicos. Vocês vão conseguir conquistar tudo o que vocês querem na vida de vocês com estratégia, com determinação, com foco, com fé, acreditando que vocês vão conseguir e trabalhando. E aí vocês precisam sempre pensar na questão da estratégia. Por quê? Tem uma hora que esse trabalho, que você tá ali suando, dedicando, acordando cedo para estudar, dormindo tarde, essa energia ela vai diminuindo. Então a gente precisa pensar muito na estratégia para que a gente consiga usar essa pouca energia que a gente tem, porque o nosso trabalho, o nosso dia a dia é cansativo, para que a gente consiga atingir os nossos resultados, tá bom? O vídeo vai acabar por aqui, deixa o like, se inscreva no canal e se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem ideias de outros vídeos, coisas que vocês querem que eu aborde aqui no canal sobre saúde digital ou sobre outros temas que envolvem a teleenfermagem ou a minha carreira, é só vocês comentarem aqui, tá bom? Um beijo!